Olá, meus amigos, bom dia. Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast Rádio Web Xixová. Xixová é essa montanha aqui, ó, atrás de mim. Xixová, e na língua tupi, quer dizer o pico mais alto. Então, Xixová a Rádio Web Xixová é o pico mais alto aqui da cidade, transmitindo via web da Praia Grande, Litoral, Brasil e ao redor do mundo, aonde tiver internet. Mas bora lá que esse vídeo se superou. Parece que aqui é a sede do Braz da Congregação Cristã no Brasil, a CCB. Parece que porque tem algumas igrejas parecidas, né? Mas parece que o ancião aqui, ou cooperador, seja lá quem for esse sujeito aqui, está fazendo uma imposição de mãos, coisas que eles sempre foram contra. Eu já vi irmãos da CCB, quando eu questionei que uma pessoa estava doente na igreja, e eu questionei, irmão, por que a gente não vai lá e não põe a mão na cabeça daquele irmão lá para que repreenda o mal? E ele disse que esse dom era exclusivo do apóstolo Paulo, que nós não podíamos colocar a mão na cabeça de ninguém, na cabeça de seu ninguém. E aí citou uma parte da Bíblia que diz assim: a ninguém imponhais as mãos precipitadamente. E esse sujeito foi além. Ele disse para mim que se a gente fosse orar na cabeça de uma pessoa, colocasse a mão ou ungisse, e a pessoa tivesse uma doença ou tivesse um espírito contrário, a gente estava ungindo aquele espírito contrário, ungindo aquela doença, e aquela pessoa jamais ela ficaria boa. Isso eu ouvi de um cooperador da CCB no começo da minha fé. E acreditem, por alguns anos eu criei que isso era verdade. Por alguns anos. Até o dia que eu li nas Escrituras essa passagem. Porque eu não conhecia essa passagem lá na Bíblia. Mas um dia, você lendo, você descobre. Lembrando a Irmandade que o Novo Testamento é o seu irmão mais velho que morreu e deixou um testamento para você. E os irmãos são aqueles que vão ler esse testamento para você, dizendo o que você tem direito e o que você não tem direito. Mas se o irmão ele nunca leu aquele testamento, ou leu, interpretou do jeito dele, você nunca saberá o que o seu irmão mais velho deixou para você. É isso mesmo. O dia que eu li essa passagem na Bíblia, eu descobri que o apóstolo Paulo estava falando de cargo, de ministério na igreja, e não estava falando de cura. Ele dizia para que as pessoas não colocassem alguém no ministério precipitadamente, que eles analisassem, vissem a pessoa antes de colocar em um ministério. Mas aquele cooperador disse para mim que era cerca de orar com as mãos na cabeça das pessoas para curar. Ele disse isso. Aí, quando eu descobri isso lá na Bíblia, eu fui lá, chamei ele, e ele falou para mim: irmão Jorge, você está parecendo pastor. Isso que eu falei para você foi revelação de Deus. Deus me revelou assim. Você está parecendo pastor. Foi isso que ele disse para mim. Mas agora, eis aí um ancião, um cooperador, dando uma de pastor,
Agora vamos ver, porque o vídeo é bem curtinho. Vamos ver. Está lá na plataforma do TikTok. É só vocês ir lá e assistirem. Esse cooperador, ou diácono, ou ancião, que eu não faço nem ideia quem é essa pessoa, é um herege. É um herege. Ou não? Ele está fazendo o que a Bíblia manda ele fazer. Para mim, eu bato palma que todo culto seja feito isso mesmo. Eu concordo com isso. Eu concordo. Agora, parece que aí a sede é no Brás. Como é que os irmãos do Brás vai reagir a essa situação é que é problema. Oremos. Deixa eu orar aqui. Eu orei para que os irmãos do Brás entendam que isso tem que ser feito. Ou então, eles chamam os anciões, e padronizam uma situação. Fica muito mais fácil. Eu já vi, gente, aqui no litoral, eu fui anunciar o Busca de Dom, eu não vou falar onde que é, porque não me interessa criticar a pessoa em si, mas eu estou criticando o ato. Aqui não se critica pessoas, se critica o ato. Então eu vi um ancião aqui, está vivo ainda, ele está vivo. Eu fui na casa dele esses dias aí, só se morreu no fim de semana, mas estava vivo até semana passada. Eu fui na Busca de Dom na igreja dele, que foi anunciado aqui na Baixada Santista. Aí é Busca de Dons. Quando eu entrei na igreja, havia uma irmã gritando, mas gritando, chorando, para que alguém orasse por ela. E para falar a verdade, o grito e o choro da irmã incomodava a gente, lógico. E aí o culto abriu e a irmã chorando, gritando. Aí aquele ancião, movido pelo Espírito de Deus, falou para ela assim: cala a boca! Cala a boca, você está atrapalhando o culto. Mas ela não calou a boca, era uma busca de dom. E continuou gritando. Aí esse ancião, mais uma vez, movido por Deus, disse para ela: cala a boca, ou eu vou pedir para os irmãos tirar você da igreja. Pensa na revolta que eu fiquei. Mas como todos, eu também não fiz nada. Vamos deixar bem claro isso. Porque se ele era o ancião e estava presidindo uma busca de dom e falou isso, então nós sabemos exatamente qual foi o dom que ele ganhou, o dom de cavalo, de dar coice. Só que a gente ali é ensinado a não reagir. Sempre foi assim. O que se diz lá no púlpito é uma ordem divina, então você não pode fazer nada. Como Deus acho que mandou dar um coice, foi isso que ele deu. Botaram aquela irmã para fora. Vai gritar lá fora. Sabe o que eu acho interessante? É que se a pessoa ela lesse a Bíblia, quem está na frente, aquele que está servindo, aquele que está fazendo a comida, ele é o primeiro a comer dessa comida. É assim que está na Bíblia. Aquele que ara a terra é o primeiro a comer da terra.
Aí o sujeito está lá pregando, está lá falando de dons de cura, que Deus vai distribuir dons de cura, e tudo que ele faz é expulsar a pessoa da igreja. Vai vendo isso daí, vai vendo essa situação. Mas eu já vi isso. Eu conheço esse ancião. Ele é meu amigo até o dia de hoje. Uns 20 dias atrás eu fui na igreja dele. Sentamos, ficamos conversando por algum tempo. Pois é. Mas aqui parece que foi quebrado esse paradigma. Então, eu abençoo esse irmão aí, que ele faça outras vezes. O problema é que se ele não for sentado, vai ser difícil. Isso é coisa de seita. 1, 2, 3, seja liberto, tu e tua casa. Como ele está do lado das irmãs, acredito que ele está com a mão na cabeça de uma irmã. Pois é. Quantas vezes eu quis, quando ia orar, colocar a mão na cabeça de alguém, e quantas vezes eu fui repreendido nesse sentido? Quantas vezes? Na verdade, o que a CCB tem que fazer, o pessoal do Brás, eles não têm que fazer vontade de crítico algum. Eles têm que somente olhar para as escrituras. Eu já disse aqui nesse canal, tem um vídeo meu que eu falo sobre isso, que tem muitos irmãos que têm dons de cura. E como você vai saber se o irmão tem dom de cura? Porque aquele irmão está sempre levantando na igreja para contar algum tipo de cura. Então você sabe que ele tem aquele dom. Então, digamos que aí na sede do Brás, você já ouviu 4, 5, 10, meia dúzia, 100, 200, você sabe que o camarada tem, porque os testemunhos dele falam por eles. Então o que você faz? Não precisa avisar ninguém, não precisa tocar trombeta. Acabou o culto, você já fala, irmão fulano, irmão Beltrano, irmão Ciclano, venham aqui na frente. E todas as irmãs, os irmãos que tiver com algum tipo de enfermidade, por favor, sente aqui nos primeiros bancos. Isso aí no final do culto, quando o culto já acabou. E aí, peça para aqueles irmãos que estão ali, que você sabe que tem o dom, orar por todos aqueles. E você vai ver que muita coisa vai mudar. Eu não estou dizendo que você tem que fazer a quarta-feira do milagre. Esquece esse negócio aí, porque quem cura é Deus. Deus cura qualquer dia, qualquer horário. Desde que alguém se habilite. Deus não vai descer do céu e curar. Ele deu dons aos homens para que os homens façam isso. E tem que ser pela fé, porque você nunca vai saber se a pessoa vai ficar curada. Mas se você orar, você vai saber. Não precisa. Eu também já disse aqui, agora eu vou fazer uma crítica, e isso é uma crítica. Quantas vezes eu fui na sede do Brás e fiquei decepcionado com o tanto de oração junto? Gente do céu, tem como resolver isso? Isso é muito fácil de resolver. 3, o irmão começa a orar, aquela irmã que não tem franqueza, que a voz é baixinha, começa lá, Altíssimo Deus e Pai Nosso, ninguém escuta. Aí outro lá no fundo levanta para orar, outro levanta. Eu já vi lá 3 orações, 2 orações, tudo encavalada, e o que é pior é que ninguém para de orar. Mas isso é muito fácil de resolver. É só no começo do culto você avisar.
Irmãos diáconos, cooperadores é que vão orar. A Irmandade não vai orar. É só os irmãos do ministério. E assim que abrir a parte da oração, um do ministério ora e acabou. Ele vai subir aí no púlpito, vão ficar aí, vai ter um microfone, todos vão ouvir. A igreja, a sede do Brás, ela é muito grande, tem até um acústico fantástico, mas ela é grande. Então as pessoas estão na galeria orando, o outro lá embaixo não ouve, a menos que seja aquele irmão que tem aquele vozeirão. Aí o cara ouve. Tem também um outro jeito, que é o que os programas de televisão usam, aquele microfone com uma vara. Aí corre lá onde a pessoa está orando e coloca o microfone perto da pessoa. Então, fica sofrendo por quê? Burrice, porque quer. Porque quer. Eu já ouvi até alguém dizer que não usa microfone sem fio porque pode pegar na casa do vizinho, porque pode pegar numa rádio. Ah, gente, para com isso. Todo mundo usa microfone sem fio. Todos usam microfone sem fio. Mas pode usar com fio também. Pega lá alguém para segurar o cabo, alguém para segurar a haste e levar. Isso é fácil de resolver. Isso é fácil. Eu quero dizer que eu concordo com o que esse irmão fez. Tá? Eu concordo e bato palma. Mas bora lá assistir mais um pouquinho, porque isso é novidade. O problema é, como eu já conheço a Irmandade, digamos assim, eu não sei onde que é isso aí, parece o Brás, mas pode ser que não. Aí alguém que está lá no meio, ou alguém do próprio ministério, é que vai levar essa pessoa lá, vai entregar lá. Em vez, aí eles estão todos aplaudindo, dando palma, mas aí sai aquele cagoete lá, como é que chama lá? Eu esqueci o nome, X9, ele vai, tá tudo ali. Ele vai sair dali, vai lá na casa do ancião, ou pega o telefone, ô irmão, Pai de Deus, você sabe o que aconteceu no culto de hoje? O irmão colocou a mão na cabeça de uma pessoa. Ainda falou, 1, 2, 3, já, seja liberto em nome de Jesus. E esse irmão acaba sentado. Então eu espero que ele seja alguém grande lá no Brás, que aí não tem como sentar. Será? Acho que tem, né? Porque sentaram um recentemente aí. Mas esse vídeo não é sobre crítica. Esse vídeo é sobre acertos. E acertos que deveriam permanecer. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. Xixová é essa montanha aí atrás de mim. Xixová, na língua tupi, quer dizer pico alto. Então, Xixová é o pico mais alto aqui da cidade de Praia Grande. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback. Eu disse flashback. Então, se você não curte, não gosta, nem vá lá. Mas eu também toco um pouco da música cristã. E a música cristã são músicas tiradas de trechos bíblicos. E isso é coisa para alegrar o homem, para o homem cantar no dia do seu aniversário, no seu casamento, enfim.
Para mim, louvor é aquilo que você só canta para Deus, é louvor. E nessa parte, a congregação cristã está correta, porque os hinos deles só é permitido cantar e tocar nas igrejas, até porque você está cantando para Deus. Agora, se você gosta de cantar, fazer música, se você cria louvor, louvor não, se você cria músicas e você quer cantar, nada impede que você cante, ué. Cante aí na sua casa, cante para os amigos, cante na praça, cante na festinha, porque na verdade é você que está criando, mas ela não é louvor. Agora, se for louvor, é só na igreja. Fiquem com Deus. Se é que tudo isso aí tem a ver com Deus.